seu lugar. Tá com saudade de vocês, irmãos. Amém? Minhas férias é aqui com vocês. Amém? Férias é descanso, né? E oportunidade de conhecer novos lugares. Mas olha, quando nós estamos entre aqueles que nós amamos, há descanso. Amém? Fala pro seu irmão aí, nós vamos descansar no amor do Senhor. Amém, queridos? Eu quero ministrar uma palavra para vocês. Era uma outra palavra que eu ia ministrar hoje. Já tinha até preparado essa palavra, mas eu vou ministrar lá no domingo. Amém? Mas eu estava revirando as minhas coisas lá, as palavras que o Senhor ministrou no meu espírito alguns anos atrás. E a palavra do Senhor diz, no livro de Lucas, capítulo 6, 45, que o homem bom tira coisas boas. Obrigada, irmã. Tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Amém? Coloca a mão no seu coração e fala: aqui dentro tem muita coisa boa. Tem ou não tem? Amém? Então o homem bom, a Bíblia diz que ele tira do tesouro, do bom tesouro do seu coração, coisas boas. E eu estava revirando aí as palavras que nós ministramos, e eu ministrei essa palavra no ano de 2016. O ano 2016 foi o ano da... Quem lembra? O quê? Eita, glória a Deus. Uma salva de palmas para os irmãos que lembram. Provisão completa. Aquela blusinha roxa, quem lembra? Lilás, né? Roxa, sei lá. É roxa. Rosa. Amém. Um rosa puxado pro roxo. Mas eu ministrei no pior momento da minha vida essa palavra. Nós estávamos vivendo o ano da provisão completa, mas eu havia ficado viúva naquele ano. Eu ministrei essa palavra há exatamente um mês depois da morte do meu esposo. Quando a tempestade traz prosperidade. Eu estava vivendo a pior tempestade que eu já enfrentei em toda a minha vida. Eu asseguro a você. A pior tempestade que eu enfrentei em toda a minha vida, eu estava vivendo naquele momento, no ano 2016. E eu ministrei essa palavra. E por que eu resolvi mudar, né? Da palavra que eu tinha preparado para hoje? É porque eu penso que muitas vezes as tempestades, elas sobrevêm sobre as nossas vidas. Nós estamos falando sobre reinar em vida. Amém? E às vezes no meio dessa trajetória que nós estamos, nós vamos enfrentar tempestades. As tempestades, elas são inevitáveis. Amém? Está aqui, sim ou não? São inevitáveis. Mas quando eu me deparei com essa palavra hoje, eu falei: poxa, no pior momento da minha vida eu declarei essa palavra e eu vivi essa palavra, e hoje eu estou aqui com uma vida completamente diferente, porque o Senhor cumpriu essa palavra na minha vida e vai cumprir na sua vida também. Amém? Então eu quero compartilhar essa palavra. Quando a tempestade traz prosperidade. Você crê? Fala assim pro seu irmão: tudo está cooperando para o seu bem. Abre comigo lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 8. A partir do verso 20, diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando dos animais limpos e das aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como eu fiz. 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Em outras palavras, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém, irmãos? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Noé. Amém? Quem é que foi Noé? Noé foi um dos homens mais importantes do Velho Testamento. O Senhor fez uma aliança com Noé.
Amém, queridos? Glória a Deus, você está comigo aí? Amém. Deus fez uma aliança com Noé. E ele foi um dos homens mais importantes do Velho Testamento, porque Noé, ele viveu num tempo em que a humanidade havia voltado as costas para Deus, se esquecido dos caminhos do Senhor. A humanidade não andava mais nos caminhos do Senhor, mas a Bíblia diz que Deus encontrou em Noé um homem justo e bom, íntegro entre os seus patrícios, entre os seus contemporâneos, entre os seus irmãos. Quando Deus olha para nós hoje, Ele vê um homem íntegro e bom em você, sim ou não? Vê um homem justo em você, sim ou não? Fala para o seu irmão, Ele vê. Porque nós temos a justiça de Cristo em nossa vida. Amém, irmãos? Mas aqui nesse tempo específico, está lá no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quantos aqui estão andando com Deus? Dão glória a Deus aqui. Amém. Nós andamos com Deus hoje mais do que eles lá atrás. Porque hoje o Espírito está em nós. Amém, irmãos? Contudo, queridos, Noé não foi apenas justo antes do dilúvio. Noé passa por um momento de tempestade. Noé passa por um momento em que Deus envia chuva sobre a terra para destruir todos os moradores da terra, tudo que havia na terra. Mas Noé não foi justo apenas antes da tempestade. A Bíblia nos fala que depois que ele saiu da arca, ele deixa através das suas atitudes um exemplo para nós de como nós devemos lidar com as tempestades da vida. Fala para o seu irmão, você vai aprender a lidar com as tempestades da vida. Porque se você permanece, se você caminha, se você faz aqui como Noé fez, acredite em mim, essa tempestade vai trazer prosperidade para a sua vida. Você crê? Você quer? Amém? Então nós vamos ver aqui como proceder no meio das tempestades. E a primeira característica que nós observamos em Noé é que Noé, no meio da tempestade, continuou adorando ao Senhor. Fala para o seu irmão, irmão. Fala para ele, tá? Irmão, tá na tempestade? Continua adorando. Tem gente que na tempestade se desespera, mas eu e você, como justos filhos de Deus, permanecemos adorando. Amém? A Bíblia diz que ele levantou, no versículo 20, um altar ao Senhor. Ele levantou um altar ao Senhor e tomando os animais limpos e das aves limpas, ele ofereceu um sacrifício, um holocausto sobre este altar. Observa, após descer da arca, após passar por aquele momento de tribulação, Noé levanta um altar. Mas olha, o que isso nos remete? Durante a tempestade, Noé estava adorando. Porque, irmãos, se Noé não estivesse adorando lá dentro da arca, o texto não diz, mas se ele não estivesse adorando dentro da arca, certamente ele não estaria pronto a edificar esse altar. Noé estava com sede de adorar em terra firme, de edificar um altar em terra firme, porque lá dentro ele permaneceu adorando ao Senhor. Amém? No meio do furacão, do olho do furacão, Noé estava adorando a Deus. Fala para o seu irmão, adore a Deus. Sabe, queridos, não são poucos aqueles que em algumas situações mais favoráveis, quando tudo está bem, quando tudo vai bem, as pessoas então testemunham, adoram, cantam, se alegram. É fácil cantar quando tudo vai bem. É fácil liderar uma célula quando tudo vai bem, sim ou não? É fácil pastorear quando tudo vai bem, cadê o pastor? É fácil permanecer no casamento quando tudo vai bem, sim ou não, irmãos? Mas todos nós vamos enfrentar tempestades. A questão é o que você faz no momento que a tempestade vem. Muitas pessoas, quando enfrentam a dificuldade, quando enfrentam as tempestades, se esfriam na fé, se afastam da comunhão da igreja, abandonam a sua célula, abandonam sua casa, abandonam sua família, blasfemam contra Deus e questionam a Deus muitas vezes. Eu falei aqui, na última vez que eu ministrei, acerca de... Eu vou falar isso domingo, não queria dar spoiler, mas às vezes nós falamos do problema,
resmungamos para Deus sobre o problema, Deus já te deu autoridade para você falar ao problema. Amém? Deus já deu autoridade sobre a sua vida. Isso aqui é muito forte, porque muitas vezes no meio da tempestade, ao invés de nós permanecermos adorando a Deus ou falando ao problema para ele sair, nós fazemos o quê? Nós questionamos o amor e o cuidado de Deus para conosco. Fala para o seu irmão, não questione o amor de Deus. Ei, Deus ama você. Essa tempestade não veio para te destruir, não. Pelo contrário, ela vai elevar a sua vida. Eu não sei se você sabe, mas a tempestade levou o barco de Noé ao Monte Ararat. A tempestade é para levar você para o alto. Você crê? Sabe, queridos, mas hoje nós vivemos uma geração que só consegue adorar a Deus quando a figueira está florescendo, quando o fruto da oliveira está lá se manifestando, quando a videira tem fruto. Nós só conseguimos muitas vezes adorar a Deus quando tudo está bem, quando há gado no pasto, quando há ovelhas. Abacuque diz lá no capítulo 3, no verso 17, como nós cantamos aqui: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que na geladeira não tenha picanha, nem carne moída, nem filé miovo, ainda que não tenha suco de uva, nem alegria na roda da mesa da minha casa, ainda que tudo pareça que está desgastado, ainda que não haja saúde, ainda que não haja remédio, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que a morte esteja ao meu redor, eu adorarei ao Senhor, porque Ele é a minha fortaleza. E olha, além de ser a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça. A corça é ligeira. Independente de como está a sua vida, do que você está vivendo, da tempestade que veio sobre você, o Senhor faz os seus pés ligeiros. Nós vamos viver um tempo de aceleração, você crê? Ele me faz andar altaneiramente, ou seja, Ele vai me colocar no alto. Então fala para o seu irmão, para de se preocupar. A tempestade é para te elevar. Você crê? Sabe, esse é o momento que nós vivemos, em que muitas pessoas, muitas vezes, elas se esquecem do Senhor. E olha, aqueles que não se voltarem para o Senhor, queridos, eles não vão suportar a pressão que está para vir sobre a terra. Você percebeu quantas pessoas naufragaram na fé? Olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, você já não vê alguns que se diziam tão firmes na fé. Sabe, a pressão é para te impelir para Deus e não para sucumbir à sua vida. E uma das características de um cristão genuíno é que ele suporta a pressão. Você só pode saber se a pessoa é um cristão genuíno se essa pessoa suportou a pressão e permaneceu. Quem permanece, prevalece. Fala para o seu irmão, quem permanece? Prevalece. Prevalecer contra o quê? Prevalece contra a enfermidade, prevalece contra a dívida, prevalece contra o medo, prevalece contra a depressão, prevalece contra a incerteza, prevalece contra o divórcio, prevalece. Você vai prevalecer no meio da dificuldade, porque o Senhor é com você. Você não vai sucumbir. Quero ouvir um glória a Deus. Amém, irmãos? Nós vemos muita gente às vezes amaldiçoando, naufragando na fé, mas o nosso testemunho tem que ser adorar o Senhor em todo o tempo. Tinha uma canção antiga que dizia: tá chorando, louve, tá sofrendo, louve, tá, eita, precisando. Pastor só lembra do louve, né, pastor? Cheia na sua vida. Não importa, louve, seu louvor invade o céu.
Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção. Comece com muito louvor, com muito louvor, com muito, com muito, aleluia, eita, povo do fogo, esse é um povo do fogo, eita, aleluia, vamos fazer os momentos do reteté, pastor, aqui, só os pentecostais, aleluia, amém, queridos. Louve, fala para o seu irmão, não importa, louve. Amém, queridos? Sabe, Noé adorou a Deus. Nós temos que adorar ao Senhor, mesmo passando pelos vendavais, pelos ventanais. Cadê minha discípula? Mesmo passando pelo fogo, pelos temporais, pelos dilúvios, pelas dificuldades. Nós temos que adorar ao Senhor. E quando a tempestade passar, nós vamos estar com a nossa casa de pé. Vamos estar com a nossa família adorando a Jesus. Amém? Você crê? Muitas pessoas travam nesse processo de prosperidade, porque quando elas passam pela tempestade, ao invés de adorar, elas se colocam a reclamar. Mas nós somos daqueles como Noé, nós vamos louvar. Amém? Fala para o seu irmão, nós vamos louvar. Um coração adorador, que é o que nós aprendemos com o coração de Noé. É um coração que adora em tempo e fora de tempo, em toda e qualquer circunstância. Noé adorou antes do dilúvio. Noé adorou durante o dilúvio. E Noé continuou adorando ao Senhor após o dilúvio. Quero dizer para você, de repente está aqui no meio de uma tempestade da vida. Quero declarar que você vai sair dela e vai permanecer adorando a Jesus. Você crê? Sabe, queridos, quando muitas pessoas vêm falar o contrário, a mídia diz que vai sucumbir, que não vai dar certo. As pessoas falam que do nosso fracasso, da derrota, da ruína, da dificuldade. Nós podemos declarar igual Jó declarou lá no capítulo 19, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E Ele vai se manifestar na minha vida. Você crê? Essa é a atitude que você tem que ter no meio da tempestade. Quando eu preguei isso aqui, eu estava no pior momento da minha vida. Mas eu continuei louvando. Eu continuei adorando. Amém? E a tempestade passou. A sua tempestade também vai passar. Amém? Mas você vai permanecer. Fala para o seu irmão, a tempestade vai passar. Mas você vai prevalecer. Amém? Você crê? Uma outra característica de Noé aqui, no meio da tempestade, ele continuou sendo fiel ao Senhor. Nós estamos falando sobre finanças. Nós estamos falando sobre fidelidade no mês de novembro. Amém? E nós vemos aqui que Noé permaneceu fiel. Ele era justo antes e permaneceu fiel. Lá no capítulo 8, verso 21 diz: levantou Noé um altar ao Senhor e tomando dos animais limpos e as aves limpas, ele ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro. Aqueles Noé é um exemplo de verdade para nós. Porque naquela circunstância, a confiança que ele tinha em Deus o levou a permanecer sendo fiel. A Bíblia diz que ele ofereceu um sacrifício. Presta atenção. Toda a provisão de animais do mundo estava na arca de Noé. Todos os animais. O Senhor havia, por uma ordem do Senhor, todos os animais estavam aonde? Dentro da arca. Fala comigo. Todos os animais estavam dentro da arca. Quando a tempestade veio, a tempestade destruiu tudo. Eu vou te dar um ouro aqui. Você quer um ouro? Quando a tempestade vem, ela destrói tudo. Mas Deus vai deixar coisas na sua mão. Presta atenção, isso aqui é forte. A tempestade havia destruído tudo. Cada animal que estava na arca era uma espécie rara. Era um animal de extinção, né? Só tinha aquele modelo. Isso aqui é forte, irmãos. Para pensar. Estava tudo aonde? Dentro da arca. A tempestade ela vem para destruir tudo. Mas o Senhor nunca vai deixar você sem nada.
Nunca. Nunca. Meu Deus. O Senhor nunca vai deixar você sem nada. Deus é maravilhoso. E Ele ama você. Você crê? Mas naquele momento, o que Noé faz? Noé escolhe os melhores animais e aves para sacrificar ao Senhor. Noé poderia pensar, olha, os meus recursos aqui são tão limitados que eu estou aqui dentro dessa arca, não tem mais desse animal, não tem mais desse modelo aqui na terra, então vamos deixar aqui porque não dá para oferecer ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Noé pegou os melhores animais e aves e ele fez um sacrifício ao Senhor. Você percebe? Noé não ficou preocupado se ia faltar aquele exemplar de animal ou não, se ia faltar aquele recurso ou não, porque era o único que ele tinha. Noé simplesmente pegou e entregou, porque ele sabia que o mesmo Deus que guardou a vida dele e o preservou no meio da tempestade, era o mesmo Deus que o faria multiplicar na terra. Isso aqui é poderoso, queridos, demais. Talvez você não consiga imaginar o que foi a atitude de Noé, mas eu vou te explicar. Imagine aqui, passa comigo. Imagine aqui, essas espécies são raras, estão em extinção. O mico-leão dourado, a onça, o tamanduá-bandeira, a arara azul. Isso aqui estava na arca? Tava. Agora você imagina aqui, tudo bem, não vamos levar para a arca agora, mas imagine que você pega um desses animais e mata esses animais. 20 anos de prisão. Primeiro que o IBAMA vai chegar, vai te multar. Primeiro você vai ser multado pelo IBAMA. Depois você vai ser denunciado pelo Ministério Público, até que você vai ser preso pela Polícia Federal. 20 anos de prisão. Além da sociedade, caindo matando no Instagram, marcando você e dizendo, pra que isso, meu Deus? Deixa os bichinhos em paz. Você pegaria desses animais para sacrificar ao Senhor? Isso aqui é valioso, não sei se você sabe, mas até tráfico acontece desses animais. Mas o meu objetivo não é falar para você que isso aqui é legal, porque não é. Amém? Mas eu quero que você entenda, quando Noé fez isso para entregar ao Senhor, não é o nosso caso hoje, nós não queimamos animais nem matamos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pastor, eu tenho umas galinhas em casa, então eu vou matar e sacrificar ao Senhor. Não é assim hoje, vocês estão entendendo? Sim ou não? Fique bem claro aí na live. Mas presta atenção, naquele momento isso aqui era a riqueza que Noé o quê? Tinha. Ele pegou dessa riqueza e dispôs para quem? Para Deus. Ele não pensou em ficar com ele no barco. Ele não precisou ficar com ele para começar uma nova vida. Ele confiou no Senhor. Ele entregou para Deus. Sabe, queridos, em tempos de tempestade, em tempos de crise, a nossa fé vai ser provada. Eu falei aqui que muitas vezes, se fosse nos tempos de hoje no Instagram, você ia ser bombardeado. Para que isso? Para que? Mas não é assim naturalmente. Alguns não dizem para você, para que num tempo de crise você vai continuar dizimando? Eu me lembro que o ano passado, foi 2020, né, que nós fechamos, né? Tudo, né? Na primeira fase da pandemia, a gente colocava o símbolozinho para quem quisesse continuar contribuindo. E eu me lembro que muitas pessoas se revoltaram. Conosco não, porque o nosso povo é tudo de Deus. Glória a Deus. Mas eu lembro que as pessoas de fora, os críticos, os mundanos, os ímpios, diziam assim: pra que vai continuar dizimando? A pessoa está passando um aperto em tempo de pandemia. É um tempo de guardar dinheiro e não de dar dinheiro para o pastor. Eu não peguei seu dinheiro, glória a Deus. Amém, nós não pegamos não, né, pastor? A igreja está aberta. Glória a Deus. Mas eu me lembro que muitas pessoas criticaram. Para que dizimar? Veja, é a mesma coisa se Noé tivesse Instagram naquele tempo. Para que matar os animais para Jesus, para Deus? As pessoas vão te criticar mesmo. Esse pode ser o ponto de vista lá fora, mas esse não pode ser o seu ponto de vista. No tempo da tempestade, você precisa permanecer fiel. A sua fé é testada na tempestade. A minha fé foi testada na tempestade. Em vários aspectos. O fato de eu permanecer aqui pastoreando, o fato de eu continuar cuidando de pessoas, o fato de eu continuar liberando uma palavra de fé, quando a minha fé naquele momento estava em risco. Estão entendendo? Continuar investindo, quando aquela pessoa que me sustentava
estava morta. Vocês estão entendendo? Mas se você passa pela tempestade, se você é aprovado na tempestade, você vai ser fortalecido no Senhor. Você sai do teste da tempestade. Primeiro, fortalecido. Segundo, enriquecido. E terceiro, cheio de autoridade. Porque só pode falar como é a tempestade quem já esteve lá. E não adianta, irmãos. Palavras são muito bonitas. Mas o que vale mesmo é quando você passa no teste. Às vezes você não vai nem precisar abrir a boca. As pessoas vão ver a glória do Senhor em você. Fala pro seu irmão aí, nós vamos permanecer fiéis na tempestade. Tem muita gente que bomba no teste, sabe por quê? Porque quando ele passa na tempestade, a primeira coisa que ele faz é cortar o de Deus. Ele não corta a Netflix. Ele não corta a água, a luz, o telefone, mas ele corta o dízimo. Isso é forte, queridos, porque olha, eu vou falar aqui pra você. Ah, não vou dizimar, mas eu vou dar Netflix porque eu tenho meus filhos pequenos. Aí você já vê quem é o seu Deus. Pode levantar a mão, cantar, pular, virar cambalhota, cantar lindo, maravilhoso. O que vale para Deus? O Senhor conhece o nosso coração. Se você canta que Ele é o primeiro na sua vida, mas a Netflix tem mais prioridade para você do que o dízimo, você já está determinando quem é o seu Deus. Estão entendendo, sim ou não? Fala para o seu irmão, não é você não, né, irmão? Não, que não. Só estou falando para efeito da conversa, aleluia. Glória a Deus. Mas isso aqui é forte. Sei que tem muita gente que gosta de falar. Deus é lindo, maravilhoso, Deus mudou a minha vida. Deus muda mesmo porque Ele é fiel. Mas uma das características nossas como filho de Deus é nos parecer com o nosso papai. Nós temos a cara do pai. Fala para o seu irmão, você é a cara do seu pai, sabia? Seu pai celestial. Amém, queridos? Sabe por quê? Porque numa crise... estão se comportando aí os adolescentes? Se comportem. Eu falei que ia falar no microfone se não se comportasse. Olha só. Numa crise, deixa eu dizer algo para você. A crise geralmente, ela vem, presta atenção comigo aqui. A crise geralmente ela vem e alguns falam assim, vai faltar. Falta para quem pensa assim. Porque o dinheiro só está sendo transferido de mão. É assim ou não é? Alguns pararam de dizimar durante a pandemia. Mas olha, tem mercado aumentando o local, sim ou não? Saiu daqui de Deus e foi para o estômago de muita gente. O dinheiro só passou o quê? De mão, pastor. O dinheiro não morreu, o dinheiro não acabou. O dinheiro só passou de mão. E se você não dá para Deus, para alguém você está dando. E se está faltando no seu bolso, o bolso de alguém está se enchendo. É assim que funciona. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia nós compramos bastante remédio genérico. É ou não é? Por que nós compramos o genérico similar? Porque ele é mais barato. Antigamente, tanto que alguns remédios nós conhecemos pela marca. A gente chega lá e pede a marca. Aí a pessoa fala, mas não tem um genérico? Não tem um similar? Por quê? Porque ele faz o mesmo efeito, não é verdade? Mas ele é mais em conta, porque ele não tem marca. Então o que acontece? As pessoas precisavam continuar, né, tomando algum tipo de determinadas medicações, pararam de se importar com a marca e começaram a comprar o quê? O mais barato. Aumentou o consumo para aqueles laboratórios que eram genéricos e aqueles que eram de marca, o quê? Diminuiu. O dinheiro parou? Foi que as pessoas todas pararam de comprar? Não, só mudou de mão. Só mudou de bolso. Enquanto uns enriquecem, enquanto uns empobrecem, outros... Pergunta para o seu irmão, quem é você na fila do pão? O que empobrece ou o que enriquece? A palavra do Senhor diz que se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar onde? Quem vai te colocar no muito? Deus. Então Ele pode fazer essa transferência de riqueza para você. Essa é a fé. Agora, se você, no meio da dificuldade, para com a sua fidelidade, Ele mesmo garante. Se você é fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito. Agora, ser fiel no pouco não é porque você pega um pouco e dá. É sua fidelidade no pouco. Você está entendendo? Eu me lembro que tinha uma irmã que ela gostava muito de falar sobre a viúva, a oferta da viuvinha. Ela amava toda a célula, oferta da viuvinha. Oferta da viuvinha.
E ela falava para mim, pastora, eu não gosto quando fala dinheiro na igreja, ela se sentia muito mal. Eu falei, irmã, eu não tenho problema com dinheiro, porque eu sou dizimista também. E não é só isso, a gente gosta de servir os irmãos. E muitas vezes você vai servir com seus recursos, sim ou não? Ó, ontem, tinha um menino aqui, um jovem, um irmão, estava aqui, aí ele, como tem o jejum dos jovens, ele foi lá, comprou pão, comprou presunto, né? Ele estava ali. Aí ele falou assim para mim, pastora, lá dentro tem um pão de cará, tem uma fatia de presunto, uma fatia de queijo para você. Tão bonitinho, sabendo? Ele investiu em quem? Em mim. Ele sempre teve recurso para investir. Ó, tá aqui. Você está entendendo, sim ou não? Ele é fiel onde? No pouco. Não estou falando que é para você investir em mim. Amém, irmãos? Mas veja, Deus deu ele recurso para ele poder abençoar. Então às vezes você vai investir na vida das pessoas assim. Você investe no reino, você investe na igreja. E eu lembro que eu falei para essa irmã, eu invisto nas pessoas, eu invisto com os meus recursos, eu dizimo também na igreja. Para mim falar de dinheiro não tem bloqueio, para você tem. Por quê? E ela falou para mim, pastora, mas aquela viúva deu só uma moeda. Irmãos, ela deu só uma moeda na Bíblia, você acha? A palavra diz que aquela moeda era tudo o que ela tinha. Eu falei, você não entendeu. A oferta dessa mulher foi tudo. Ela não deu uma moeda, ela deu tudo o que ela tinha. Então é muito diferente. Ser fiel no pouco é dar aquilo que é fidelidade sua para com o Senhor. Amém, irmãos? E se você é fiel, acredite em mim, essa transferência de riqueza vai acontecer na sua vida. Deus não vai deixar faltar para você. Você crê? Na crise o dinheiro não vai deixar de existir. Ele só vai passar de bolso. Agora Deus quer te abençoar, você crê assim? Porque olha, irmãos, essa lição de Noé aqui nos ensina algo poderoso. Noé foi dependente de Deus. O que nós aprendemos aqui é dependência. Deus, a Bíblia diz que ele aceita. A Bíblia fala que ele aspirou o cheiro do quê? De Noé? O cheiro da oferta de Noé. Isso é, meu irmão, isso aqui é um ouro para nós. Principalmente a gente que gosta de se perfumar bastante para estar aqui. A gente acha que o Senhor está cheirando o nosso cheiro porque a gente é bom. Não, não é. Deus está sentindo o cheiro da sua fidelidade, da sua oferta. Amém? Então na crise, permaneça sendo fiel. Fala para o seu irmão, na crise, permaneça sendo fiel. Não é uma questão de você dar muito ou dar pouco. É uma questão de você ser fiel. Tá entendendo, sim ou não? Seja fiel. E também nós aprendemos uma outra coisa com Noé no meio da tempestade. Ele continuou crendo nas promessas de Deus. Isso aqui é forte. Aqui tem uma promessa para nós até hoje. E apesar de nós estarmos falando sobre finanças, prosperidade, porque o Senhor tem isso para nós como filhos. O Senhor não quer que você viva com a cabeça baixa, entristecido. O Senhor quer ser a sua força. Amém? Quer ser a sua alegria. Apesar de nós estarmos vivendo muitas vezes algumas situações difíceis, o Senhor é fiel para levantar as nossas vidas desse lugar apertado. Você crê? Mas tem uma promessa maravilhosa que Deus fez a Noé, que vale para nós hoje. Você quer saber? Versículo 22 diz assim, ó: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Ou seja, semeadura e... A terra está durando? A palavra de Deus é verdadeira? Então essa palavra aqui é para cumprir na nossa vida. Tudo que você semeia, você vai colher. Tudo que você semeia, você vai colher. Uau! Isso aqui não está falando de pecado não, tá, irmãos? Porque quem colheu o nosso pecado? Na cruz foi Jesus que colheu o nosso pecado. Isso aqui está falando literalmente daquilo que você entrega. Amém, irmãos? Olha, então ele diz aqui, ó, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, não deixará de haver frio e calor. Hoje está calor ou está frio? Calor. Mas um tempo atrás não teve frio? Está existindo frio e calor ainda, sim ou não? Verão e inverno ainda tem? Dia e noite ainda existe? Então ainda existe semeadura e colheita. Aquilo que você semeia, você vai colher. Fala pro seu irmão, aquilo que você semeia, você vai colher. Isso aqui é poderoso. Não importam a sequidão, as enchentes, os trovões, os barulhos ventanais, os vendavais, as ventanias, a chuvarada. Tudo que você semear,
A palavra de Deus garante, você vai colher. Isso aqui nós temos que trazer no nosso coração, irmãos. Porque isso aqui significa para nós que enquanto, mesmo havendo tempestades, mesmo havendo crises, mesmo havendo diversidades, quando você semear, o Senhor vai liberar a colheita sobre a sua vida. Isso aqui é uma promessa dele. Sabe, queridos, muita gente não semeia às vezes porque não acredita o quê? No poder da semeadura. Porque a pessoa às vezes ela não entrega o dízimo dela, porque ela prefere reter, porque ela tem medo de faltar. A raiz é essa, é medo de faltar. Então ela não acredita no poder da semente dela. Você precisa acreditar no poder da semente que o Senhor colocou na sua mão. Sabe, esses homens aqui foram vitoriosos porque eles acreditaram no poder da semente. Eu acredito no poder da semente que Deus coloca na minha mão. Não é só financeira. Deus coloca a semente financeira. Deus coloca a semente de direcionamentos na minha vida. E é inevitável. A semente, quando ela é plantada, ela dá uma colheita abundante para nós. No mínimo 30. No mínimo 30. Você nunca planta uma sementinha de milho e nasce um milho só. Um grãozinho. Você planta uma semente, nasce uma espiga. Quantas sementes tem nessa espiga? O que você traz para Deus, o seu tempo que você dá, o seu investimento financeiro, o seu dízimo, sua oferta, a sua forma de servir. Deus não fica devendo nada a ninguém. E essa semeadura terá uma colheita. Eu quero declarar isso sobre a sua vida para reafirmar no seu coração. Sabe, o Senhor dá uma segurança para Noé. Ele diz assim, ó, Noé, para garantir para você que é verdade que eu estou falando para você, eu vou colocar uma aliança no céu. E ele colocou um arco no céu. Você sempre vê esse arco quando chove. Sim ou não? Esse arco lá atrás foi para Noé uma aliança. E para nós é a certeza de que a palavra de Deus não volta vazia. O que ele prometeu, ele cumpre. Então, se você estiver pensando em desistir de ofertar, de semear, de dizimar, com medo de faltar, olhe para o céu e veja o arco de Deus. O Deus colocou aquele arco lá. É o mesmo Deus que é seu pai e não vai deixar faltar na sua vida. Amém? Você crê? Isso aqui é poderoso, queridos. Eu quero contar uma história para você que fala um pouquinho sobre semeadura. Conta-se que um rapaz estava estudando, era um rapaz pobre, estava estudando, e ele vendia mercadorias para poder pagar os seus estudos. Nos finais de semana ele saía vendendo para pagar a sua faculdade. E teve um dia que ele estava com tanta fome, não tinha vendido nada, estava com tanta fome, e ele pensou assim, hoje eu não vou comprar nada porque só tenho uma moeda no bolso, não dá para comprar. Quer saber? Eu vou bater na primeira casa e vou pedir comida. Eu tô com muita fome. Quando ele foi bater na primeira casa para pedir comida, quando ele chega lá, uma linda jovem apareceu na porta. Aí ele já se constrangeu de pedir comida, né? Ficou vergonhado. Como assim, né? Pedir comida. Aí ele falou para ela, você pode me ver um copo d'água? E a moça foi, pegou um copo d'água, trouxe. Mas ela percebeu que esse rapaz estava com fome. E falou assim para ele, olha, você não quer um copo de leite? Ele falou, quero, aceito. Ela foi, pegou o copo de leite e deu para ele um copo de leite. Aí, revigorado, agradeceu, falou, olha, quanto eu te devo? A moça falou, olha, você não me deve nada. Minha mãe me ensinou a sempre servir bem todas as pessoas que me pediram alguma coisa. Você bateu aqui, percebi que estava com fome. E receba isso como um agrado da nossa família. Ele agradeceu, saiu. E aquele jovem que estava já pensando em desistir de tudo. Já pensou em desistir de tudo? Sim ou não? Estava pensando em desistir de tudo, largar os estudos, porque é difícil estudar. Ele então tem a sua fé reacendida, até a sua fé na humanidade. Por causa da bondade daquela menina. Você sabe, a bondade sempre revigora a nossa fé. Sim ou não, irmãos? Quando nós nos encontramos com a bondade de Deus, nós sempre somos fortalecidos na fé. Sim ou não? Então aquele jovem foi embora e passou um tempo. Passou-se vários anos. Aquela jovem adoeceu gravemente. E naquele povoado que ela morava, os médicos não conseguiam saber o que ela tinha. Mandaram ela então para a cidade grande. Chegando na cidade grande,
Naquele hospital, o médico de plantão era o Dr. Howard Kelly, um dos maiores especialistas em ginecologia. Então, chega até ele que aquela moça veio transferida da cidade tal, ele já acendeu os olhos dele. Aquela cidade, quem que é a moça? Quando ele foi ver, quem que era a moça? Era aquela moça lá que o atendeu. Então ele cuidou dela. Travaram uma luta, uma batalha pelaquela enfermidade que ela tinha. E quando ela foi completamente restaurada, estava curada, ela foi pegar a conta do hospital com medo, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, o hospital não é de graça. Não tem SUS. Não é de graça. Então ela foi pegar aquela fatura com muito medo. Vixe, vou ter que deixar tudo aqui, vou viver a vida toda para pagar. E quando ela finalmente abriu aquela fatura, o coração dela se encheu de alegria. Dentro daquela fatura estava escrito assim: totalmente pago, há muitos anos, com um copo de leite. Não importa o tempo que passe, tudo que você semeia, você colhe. Não importa o tempo que passe, a sua semeadura vai ter uma colheita. Eu quero declarar uma colheita abundante sobre a sua vida. Ninguém que cuide das coisas do Senhor, ninguém que invista nas coisas de Deus, vai ficar de qualquer jeito. Se você entrega para o Senhor, você entrega no melhor terreno que você poderia entregar a sua semente. Essa semente vai prosperar. Fala para o seu irmão: a nossa semente vai prosperar. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte: você acredita no poder da semente? A tempestade vem, bagunça tudo, tira tudo do lugar, mas aquilo que é teu, que o Senhor colocou na sua mão, a tempestade não vai levar embora. Você vai entregar para Deus ou você vai guardar com medo? Você crê no poder da semente? Fala assim para o seu irmão aí: enquanto durar a terra, descansa no seu coração. Amém? Descanse. Se a terra está durando, se ainda está tendo frio e calor, se ainda está tendo inverno e verão, não tenha medo de trazer a sua oferta. Não tenha medo de dizimar. Deus garante a sua colheita. Não tenha medo de se entregar. Estava conversando com uma irmã falou para mim: pastor, às vezes as pessoas têm medo, né, de se entregar e se comprometer com Deus. Nós já tivemos esse medo também, sim ou não? Mas hoje nós somos comprometidos com Deus e não é bem melhor? Desfrutar do amor dEle, da presença dEle. Eu quero dizer para você que o Senhor te autoriza a prosperar. Se você é fiel no pouco, é Ele que te coloca sobre o muito. A tempestade vem, o dilúvio te cerca, mas você está seguro com a sementeira que Ele colocou na sua mão. Mas precisa entregar para a terra. Amém? Fica de pé no seu lugar aí. Nós vamos seguir o exemplo de Noé. Nós vamos seguir o exemplo de Noé. Nós não vamos deixar de adorar. Nós não vamos deixar de ser fiel. E nós não vamos deixar de crer nas promessas do Senhor. Não, me alegrarei. Todavia me alegrarei. Nós somos de Abacuque. Amém? Como nós fazemos a oferta no final desse tempo que nós estamos falando? Hoje eu quero fazer algo diferente. Se você já é dizimista, nós vamos fazer um momento de consagração aqui dos dizimistas, amém? Mas se você não é dizimista ainda, eu quero desafiar você a ser. Pastora, mas eu não tenho como dar. Presta atenção. Você vai se propor. Você vai se propor. E quem vai mandar o recurso? Deus. Agora, quando Ele mandar o recurso, não é para você reter. É para você entender que não é seu. Você sabe quem mandou aqueles animais para a arca? Foi Deus, não foi Noé. Quem manda o recurso para você é Deus. Noé estava pilotando o barco, de repente ele se achou no direito. Sou dono dos bichos, então vou ficar tudo para mim. Mas Noé não pensou assim. Noé pensou: essa arca guardou a minha família, salvou a minha casa. Deus tem salvado a sua casa. E às vezes você tem medo de enfiar a mão no bolso para entregar o que é dele. Noé não tinha esse coração. Dinheiro não mandava em Noé. O dinheiro não manda em nós. O dinheiro nos serve. Tem muita gente que o dinheiro manda nele, por isso que vive uma vida de miséria.
O dinheiro não manda em mim e você. Quem manda em nós é o Senhor. Amém? Se Ele é o nosso Deus, tudo que é nosso é dele. E Ele vai usar para a glória dele. Não deixe de crer nas promessas do Senhor. Amém?